Cenário alternativo em que a regência tem um aulão específico de regência, é um pouco complexo e a melhor maneira de aprender regência é resolvendo as questões. Então vamos lá, a técnica de fabricação é muito favorável com o meio ambiente. Vem aqui, circula, rabisca a sua prova. Se é favorável com ou eu sou favorável ao presidente ou com o presidente? Eu sou favorável ao quê? Ao isolamento social. Então, quem é favorável a alguma coisa. Então, aqui não pode ser com. Então, seria o quê? Eu sou favorável ao isolamento social. Então, aqui quem é favorável a alguma coisa e não com. Vamos ver a alternativa B? Atividades diárias como lavar roupa contribuem significativamente. Se contribui para quê? Então, vamos lá. Você vem aqui, contribui para quê? Para a poluição. Então, esse contribuir aqui vai pedir a preposição para. A alternativa B é a correta. Os resíduos produzidos se caracterizam pela sua elevada toxicidade, implicando pela elevação dos riscos associados à sua destinação final. Está tudo certo aqui? Então, vamos ver? Não, tem alguma coisa errada aqui. Implicando pela... Quem implica na... Aqui, ó. Implicando na sentença. Isso implicou na condenação do réu. Então, pega a palavra, tenta se lembrar dela no cotidiano que você usa, que você viu quando estava lendo, que você viu nos jornais, por exemplo. Então, posso descartar aqui a alternativa C. E a alternativa D, as preocupações em obedecer você obedece das leis de trânsito ou você obedece às leis? Então, aqui há com acento indicativo de crase, obedece às exigências. Por isso que regência é praticando ali para você saber. Regência do verbo obedecer, qual que é? Implicar também. As empresas precisam ser responsáveis com o ciclo de vida de seus produtos. Quem é responsável? Eu sou responsável com meus filhos? Não. Eu sou responsável, quem é responsável por alguma coisa. Então, nesse caso aqui, nós vamos usar o quê? Pelo. As empresas precisam ser responsáveis pelo ciclo. Quem é responsável por meus filhos. Então, aqui descarta. A alternativa é. Aqui nós temos uma questão de crase, essa banca. A próxima prova da VUNESP você vai fazer, vai ter crase. Então, nós precisamos de ver aqui, cenário alternativo preenche correta e respectivamente as lacunas do texto. A seguir, da maneira correta a norma padrão da língua portuguesa. Então, você pega crase, já sei, não uso crase antes de quê? Palavras masculinas de verbo no infinitivo são os dois mais cobrados aí. Então, primeira coisa, já se lembra, tem outras regras, tem um aulão específico de crase. Vale a pena assistir, porque você não pode errar questão fácil. Então, vamos ver aqui. Lavar roupas sintéticas na máquina a temperatura com crase ou sem? Estou com dúvida, então você deixa. Vamos ver onde é mais fácil. Essa é a primeira pesquisa. Identificar é o quê? Verbo no infinitivo. Se é verbo no infinitivo, você não pode usar crase. Então, aqui na segunda, onde tem crase, já posso descartar. Alternativa B e C. Vamos ver lá? Estes fiapos se adicionam. Então, aqui nós temos aqui uma palavra no plural. Eu não uso crase no singular antes de palavra no plural. Mas aqui todas as crases estão no plural, aí nós temos que saber. Vai ter crase ou não vai? Vamos ver aqui, ó. Esses fiapos se adicionam. Se adiciona alguma coisa. Adicione açúcar ao bolo, por exemplo. Então, se adiciona, vamos substituir também aquela estratégia lá, substituir a palavra feminina por uma masculina. Eu sempre coloco o ato. Adicionam o ato de preocupar ou adicionam, esses fiapos se adicionam ao ato. Então, substituir uma feminina por uma masculina e deu ao, você já sabe. Vai ter crase aqui. Se adiciona ao ato, estes fiapos se adicionam às preocupações. Preocupações plural, então aqui também estará no plural.
as preocupações. Então, onde não tem, todos têm. Então, aqui já sabemos que é isso mesmo. Vamos ver a última. Quanto a outras variedades maiores e mais visíveis de lixo plástico, que resultaram em medidas como a proibição. Vai ter crase? Não. Vamos substituir proibição por ato de proibir? Em medidas como o ato de proibir. Se deu o antes de palavra masculina, antes da palavra feminina é só a. Então, já posso descartar onde tem crase, essas duas aqui já estão descartadas também. Então, aqui nós precisamos saber, é a alternativa A ou é? Aí nós vamos ter que vir aqui. Sempre recomendo, comecem pelas mais fáceis. Na maioria das vezes resolve. Em outras vezes, não. Então, vamos ver aqui. Lavar roupas sintéticas na máquina a temperatura normal. Vai ter crase ou não? Não é muito comum desta banca aplicar esse tipo de questão. Essa daqui eu já percebo como uma questão um pouco capciosa. Você precisa ficar atento. Por quê? Lavar roupas sintéticas na máquina, eu falo o quê? A uma temperatura normal. Aqui está subentendida o quê? A palavra 1. Ela não apareceu, mas existe. Então, por isso que eu falo, uma questão mais difícil aqui, abordando crase. Não é muito comum. Mas essa questão ela vai nos trazer algum aprendizado. Lavar roupas sintéticas na máquina a uma temperatura. O 1 aqui é o quê? Um artigo indefinido. Quando explico vocês crase é o quê? A junção da preposição a mais o artigo definido a. Aí, para não colocar esses dois as, eu coloco a com acento indicativo de crase. Como aqui já tem, embora ele não apareceu, mas exista, porque eu falo uma temperatura, já temos um artigo indefinido. Aí eu não poderia colocar preposição, mais artigo definido, mais artigo indefinido, que bagunça, não pode. E outra regra também, eu não uso crase antes de artigo indefinido. Então, apareceu um ou uma. O que dificultou aqui foi porque ela não apareceu claramente aqui. Então, aqui vai ser sem crase mesmo. Como a primeira está com crase, então, sendo aqui, a alternativa E está correta. Então, é isso, pessoal. Se gostaram da nossa aula, deem um like. Também se inscrevam no nosso canal e compartilhem.